Paz e graça, querido, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Veja Ailson Silva Oficial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero convidar você a se inscrever. Também indique esse canal aos seus amigos, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo primordial neste canal. Também curta nossos vídeos. Após assisti-lo, deixe o seu comentário e a sua sugestão de vídeo e também compartilhe nas suas redes sociais, para assim como você e os seus amigos também terem acesso a esses conhecimentos e ao conhecimento genuíno da poderosa Palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante, que é a respeito da quantidade de tempo que o povo vivia antigamente, ou seja, nós iremos falar sobre 7 personagens que mais duraram e viveram sobre esta terra. Exatamente isso. Mas antes de nós mostrarmos à luz da Bíblia Sagrada estes 7 personagens, eu quero aqui mostrar aos irmãos a respeito de alguns pensamentos teólogos que muitos têm, algumas interrogações, se a quantidade de anos que o povo viveram antigamente era contado da mesma forma que é contado hoje. E antes de nós mostrarmos à luz da Bíblia Sagrada a quantidade de anos que esses 7 personagens viveram, eu quero aqui fazer uma narrativa rapidamente e após mostrar para você quem são esses personagens e quanto tempo eles viveram, concluirmos também com uma nova narrativa, tá bom? Então vamos lá. Uma das narrativas bíblicas que tem causado certo espanto em boa parte dos leitores da Bíblia diz respeito à longevidade dos antediluvianos. A pergunta é: os anos apresentados na genealogia dos antediluvianos eram literais? Isso é uma pergunta que muitos teólogos fazem e estudiosos da Bíblia Sagrada. Ou cada ano equivalia apenas a um mês? Outra interrogação. Como uma pessoa podia viver tantos anos, visto que hoje as pessoas vivem no máximo 120 ou 130 anos? Como podemos ler no texto de Gênesis capítulo 5, existem alguns personagens que realmente causam uma certa admiração por conta da sua longevidade. Só para exemplificar, citaremos apenas alguns antediluvianos que viveram acima da média. Ou seja, vamos aqui mostrar para vocês os 7 personagens que viveram uma quantidade de tempo nessa terra maravilhoso que nos chama muito a atenção e faz com que a gente estudemos a respeito desses personagens. E eu já quero afirmar aqui que a minha visão a respeito desses personagens é literal. Eles viveram categoricamente essa idade, esse tempo todinho aqui que nós vamos ler a partir deste momento. E depois iremos mostrar o porquê que eu digo que esse tempo que eles viveram está no literal por seguintes afirmações que nós iremos dar a partir de nós aqui mostrar para vocês esses 3 personagens. Vejamos o primeiro personagem. Nós conhecemos e estar aí no livro de Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 5, que é o nosso irmão Adão, que segundo a Bíblia, se você ler, você vai ver que ele viveu 930 anos, exatamente o primeiro personagem bíblico que queremos mostrar aqui, a sua longevidade de tempo vivido nessa terra, é Adão, 930 anos. Isso está em Gênesis capítulo 5, versículo 5. O segundo é Matusalém, que está em Gênesis capítulo 5 e o versículo de número 27, que diz que ele viveu 969 anos. Olha que coisa interessante. O terceiro personagem é o nosso irmão Noé, que está em Gênesis capítulo 9, versículo 20, que viveu 950 anos. Também o quarto é o nosso irmão
Jared, que está em Gênesis capítulo 5 e o versículo de número 20, diz que ele viveu 962 anos, coisa tremenda. O quinto personagem é Sete, que está em Gênesis capítulo 5, versículo 8, e viveu 912 anos. E tem também o sexto personagem, que é Quena, que está em Gênesis capítulo de número 5, versículo 14, e diz que ele viveu 910 anos. E Enos, que está em Gênesis capítulo 5, versículo 11, que ele viveu 905 anos. Então, é algo maravilhoso. Todas as referências aí você pode ler na sua Bíblia e você vai ver que Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 669 anos, Noé viveu 950 anos, Jared viveu 962 anos, Sete viveu 912 anos, Quena viveu 910 anos e Enos viveu 905 anos. Esses foram os 7 personagens bíblicos que mais viveram e duraram sobre a face da terra. E por que eu digo para vocês que eles viveram realmente essa quantidade de tempo de existência nessa terra e está no literal? Por seguinte expressão, eu quero que você me acompanhe na narração aqui que separamos para você, porque existe uma baita confusão que não seria possível eles viverem esse tempo todo, ora vista que hoje o ser humano vive no máximo dos máximos 120 a 130 anos. Então tem muitos teólogos que não acreditam que eles viveram este tempo todo, mas eu acredito, primeiro porque a Bíblia mostra categoricamente e porque essas afirmações não é uma alegoria, está no literal, eles viveram realmente esse tempo todo. Por isso eu quero que você acompanhe esta leitura passadamente, que estaremos lendo a partir de agora, e vai esclarecer melhor a nossa visão. Os anos dos antediluvianos são literais? É uma pergunta. A minha afirmação para você é sim. Pelo menos não há nada no texto bíblico que indique o contrário. Talvez pela brevidade da vida humana. Na atualidade, seja possível as pessoas ficarem em dúvida sobre a literalidade dos anos dos antediluvianos. Mas uma coisa é certa, eles realmente viveram centenas de anos, conforme registra o texto sagrado. Existem algumas boas razões para crermos na literalidade do texto de Gênesis capítulo 5, que estaremos apresentando mais à frente. Então nós iremos apresentar para vocês agora o porquê que nós cremos que eles viveram literalmente esse tempo todo por estas seguintes observações. Perceba comigo. Primeiro, que a Bíblia mostra categoricamente. Não tem como dizer que esta afirmação é uma afirmação alegórica, mas sim está no literal. Acompanhe conosco aqui. Será que o ano daquela época não correspondia a um mês do nosso calendário, ou seja, a 30 dias? Uma pergunta. Se pensarmos que cada ano do texto de Gênesis, capítulo 5, ou seja, dos antediluvianos, corresponde a apenas 30 dias, ao invés de solucionarmos a questão, estaremos criando um problema ainda maior se não vejamos. Gênesis 5, além dos antediluvianos, que viveram acima da média, apresentados acima, temos aqueles que não viveram tantos anos e aqueles que geraram filhos com certo número de anos, que se considerarmos que os anos apresentados no texto correspondem a meses, criaremos um problema quase insolúvel. Vejamos, a Bíblia diz que Malaleel viveu
65 anos e gerou Jared. E que Cainã viveu 70 anos e gerou a Malaleel. Depois ela diz que Enoque viveu também 65 anos e gerou a Matusalém. E por último, Gênesis capítulo 5, relata que Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Se levarmos em conta a leitura de que cada ano dos antediluvianos corresponde a um mês do nosso calendário, como alguns querem fazer pensar, necessariamente teremos que admitir o inadmissível. Por exemplo, Malaleel e Enoque geraram filhos aos 65 anos. Se cada ano corresponde a um mês e cada ano do nosso calendário corresponde a 12 meses, logo, a nossa conclusão é que tanto Malaleel quanto Enoque tiveram filhos com apenas 5 anos e 5 meses de idade. Então isso aqui não tem base nenhuma. É por isso que nós acreditamos que esses personagens, esses 7 personagens que narramos aqui, aqui está uma linguagem literal. Eles viveram sim, porque caso contrário você vai gerar aí uma grande confusão e não vai ter base bíblica para sustentar a sua visão se você queira afirmar que seja uma alegoria e não esteja no literal. Mas, concernente à sua visão ou não, o texto sagrado deixa claro que é uma linguagem literária e que eles viveram sim esse tempo todo aí. Se não dá para acreditar que os antediluvianos viveram tantos anos, como podemos acreditar que seria possível, do ponto de vista literal, que eles pudessem procriar com tão pouca idade. O que do ponto de vista biológico seria impossível. E o que não dizer de Cainã, que procriou com 70 meses, ou seja, 5 anos e 10 meses também Enos gerou filhos aos 90 meses. Isto é, com 7,5, ou seja, 7 anos e meio. Seria isso possível? Claro que não. Seria, na verdade, impossível. Portanto, creio que é mais sensato pensarmos que os anos daquela época eram como os anos em nossos dias, ou seja, de 12 meses, do que temos que acreditar que uma criança com apenas 5 anos e 5 meses de idade pudessem procriar. Vou repetir essa frase final para ficar mais esclarecedor para você. Portanto, creio que é mais sensato pensarmos que os anos daquela época eram como os anos em nossos dias, ou seja, de 12 meses, do que temos que acreditar que uma criança com apenas 5 anos e 5 meses de idade pudesse procriar. Então, se alguém queira tentar entender, interpretar que aqui é uma alegoria e não está no literal, vai ter que afirmar que Malaleel e Enoque tiveram filho com 5 anos de idade. E, claro que isso não tem cabimento ao ponto de vista biológico. Então, nós cremos que eles viveram, sim, esse tempo todo. Adão viveu 930 anos, Matusalém 969, Noé 950, Jared 962, Sete 912, Quenã 910 e Enos 905. Então, esse é o ponto de vista que temos à luz da Bíblia Sagrada, que eles literalmente viveram esta quantidade de tempo. Deus abençoe você. Se você gostou do nosso assunto, então compartilhe, deixe aí o seu comentário e fique sempre conosco. Aqui nós temos o compromisso de mostrar a verdade à luz da Bíblia Sagrada para você. Não fazemos malabarismo para querer inventar um pensamento nosso, como muitos fazem por aí. Nós colocamos aqui o ponto de vista bíblico para esclarecer as suas dúvidas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.